Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 27. Evangelho de João, capítulo 27. Vamos meditar na palavra do Senhor e depois teremos a celebração da ceia do Senhor. Antes, eu tenho um aviso aos irmãos. Nós somos convidados para, junto com outras igrejas, participarmos de uma semana de oração. É uma semana de oração por um motivo específico. Uma semana de oração pela superação da violência contra as mulheres. Então, esse é um tema que ainda se faz urgente no mundo todo. Esse é um tema que ainda se faz urgente em nosso país. Esse é um tema urgente na nossa sociedade. Infelizmente, ainda temos vários tipos de violências, há diversos grupos, mas infelizmente ainda temos uma violência muito acentuada contra as mulheres. E nós vamos nos unir com outras igrejas para juntos clamarmos a Deus e nos colocarmos à disposição de Deus, para que, como povo de Deus, possamos sermos agentes da transformação desta realidade. Um texto que me salta à mente é quando queriam apedrejar aquela mulher, e Jesus interveio e não permitiu que aquela mulher sofresse aquela violência. Então, como discípulos de Jesus, nós somos chamados para intervir no mundo em que nós vivemos em diversas causas. E penso particularmente que a causa da violência contra a mulher é muito digna da igreja poder se levantar e trabalhar para que essa realidade seja superada. Então, será do dia 27, próximo sábado, até o dia 6, 8 dias então, né? 8 dias de oração. Nesse movimento estão diversas igrejas, está a Igreja Católica, está a Brasil para Cristo, está a nossa igreja, está a Igreja da Vila Antunes, a Igreja de Jacupiranguinha. Eu conversei com o pastor Marcos, ele possivelmente estará conosco, ele é o presidente da Ordem dos Pastores. Ele tem um compromisso em Curitiba, pretende chegar a tempo, e nós vamos nos unir em oração. E o convite não veio apenas para participarmos, o convite foi também para que a celebração de abertura desta campanha fosse aqui em nossa igreja. Então, sábado, nós teremos um culto, dando abertura a essa semana de oração pela superação da violência contra a mulher. Na quarta-feira teremos um culto lá na igreja do pastor José Antônio, e o encerramento será na Igreja Católica no dia 6. Então, os irmãos que sentirem-se à vontade de participar deste culto sábado, então nós estaremos aqui levantando um clamor como igreja, clamando a Deus pelas mulheres que sofrem agressão física, agressão moral, agressão ética, agressão psicológica, todos os tipos de agressões. E eu convido a igreja para que nas nossas orações, em nossos lares, durante a semana, né, nós incluirmos esse pedido de oração, intercedendo pelas mulheres do mundo todo, mas nós podemos lembrar das mulheres da nossa cidade que sofrem essas dificuldades, esses problemas, e podemos lembrar das mulheres da nossa nação e tantas outras nações também, algumas mais acentuadas por conta da religiosidade e instituições presentes que permitem certas agressões às mulheres. Então nós queremos levantar um clamor pelas filhas de Deus, criá-las em imagem e semelhança de Deus, para que haja uma superação na nossa geração desta causa. Amém? Então, sábado,
que vem, às 19h30, teremos o culto de abertura aqui em nossa igreja. Vamos lá? João capítulo 26. Capítulo 20. Nem tem 26, né? A partir do versículo 26. João 20, a partir do versículo 24. Meu Deus! João capítulo 20, a partir do versículo 24. Agora sim. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus havia aparecido, Jesus havia ressuscitado, aparecido aos apóstolos, aos discípulos, e Tomé não estava junto. Disse-lhe então os outros discípulos, disseram para Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu pensar assim: se eu não puser as mãos nos sinais das feridas, que foram feitos com os cravos, eu não acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo Jesus disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Nós vamos pensar essa noite, essa manhã, hoje eu estou bem, né? Esta manhã, sobre um Deus que foi machucado, um Deus com feridas. É quase que assim um paradoxo de uma explicação ou de um conceito ou de uma definição de alguém que teve sucesso na sua missão. É quase que uma contradição quando nós pensamos em sucesso, a gente olhar para a pessoa cheia das suas feridas, cheia dos seus machucados. É um paradoxo por quando nós pensamos nessa fantasia do sucesso. Nesse sucesso apresentado assim por questões midiáticas para atrair pessoas para alguma filosofia de vida, para alguma técnica de se alcançar sucesso. Então, assim, de praxe, quando vamos pensar numa propaganda, num marketing sobre sucesso, aparecem as pessoas assim muito bem afeiçoadas, dependendo qual o segmento de que se quer alcançar o sucesso, né? Todo engravatado, cabelo bem aparado, bem arrumado, vestidos caros, bolsas caras. Se for mulher, sapato nem se fale, né? Sapato de sola vermelha, de preferência. Se é na área física, aquelas pessoas com o corpo bem modelado, sem cicatrizes. Mas dificilmente alguém encontra sucesso na vida sem passar por momentos difíceis.
sem passar por feridas. Você olha, por exemplo, os atletas que são de alto nível e que conquistaram grandes coisas. E eu quero lembrar aqui de alguns brasileiros, o Guga, né? Ele teve uma lesão no quadril, tanto treinar, de tanto se esforçar para alcançar o sucesso, para ganhar as suas conquistas. Jogadores de futebol como Ronaldo Fenômeno, várias cirurgias, tem as suas cicatrizes. A chegada ao êxito, ao sucesso, ela requer algum esforço, dedicação, empenho. Jovens que conseguem galgar altas graduações, sacrificar o seu tempo. Talvez não tenham cicatrizes físicas, né? Mas não se privaram de algumas regalias que outros tiveram. Horas de sono, morar longe dos pais. Temos aí o Natanael, né? Que desde 16 anos mora longe dos pais para poder ter êxito no seu sonho. Com Jesus não foi diferente. Jesus, ele foi especialmente bem sucedido no seu ministério. Jesus cumpriu plenamente a sua missão. Uma das frases assim extraordinárias de Jesus foi dita na cruz, num dos últimos momentos de sua vida. E ele disse: está consumado. Ele estava dizendo: eu cumpri a missão que fui enviado para cumprir, e a cumprir plenamente. É um termo grego lá que todo mundo gosta de falar, né? Teotelestai, isso aí não importa, né? O que importa é que ela significa isso: está completo. Não é assim, eu vim para morrer e morri, não. Tudo que tinha que acontecer até chegar a esse ápice da minha morte, tudo que eu tinha que fazer para chegar a esse momento, eu cumpri plenamente, sem deixar absolutamente nada a fazer. Está consumado. Cumpri plenamente a minha missão. E quando Jesus disse essa frase, pensemos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, pensemos no seu estado físico, totalmente dilacerado, as costas chicoteadas, a frente, joelhos machucados, coroa de espinho, pregos transpassados nas mãos, nos pés, cheio de feridas. Cumprir a missão custou caríssimo para Jesus. Emocionalmente abalado, espiritualmente abalado, ele chega ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quem diz isso? Quem está sofrendo uma angústia profunda. No Getsemane, Jesus sofreu a ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue. Tamanha a sua angústia. Emocionalmente ferido. Relacionalmente ferido. Foi traído por um dos seus discípulos. Os outros abandonaram. Pedro negou. Só João estava ali aos pés, com as mulheres. As mulheres, eu gostei da palavra usada aqui pela irmã Camila, né? As mulheres são porretas, né? Mulher não solta corda, mulher está sempre junto ali. E nós maridos temos que agradecer muito a Deus por isso, né, Lino? Porque as mulheres estão dos nossos lados em todos os momentos. É fantástico isso. E a mãe de Jesus e outras mulheres estavam ali, aos pés da cruz, se submetendo
a agressões, a retaliações, mas elas estavam ali. João também estava junto. Há homens também que não sai do lado, está sempre junto. Mas nós olhamos para o texto e nós vemos que nós servimos um Deus que tem feridas, um Deus que tem as marcas de suas feridas. Eu confesso, não sei dizer se no céu, quando nós nos encontrarmos com Jesus, se Ele vai ter ali nos céus as marcas dos cravos. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele é Deus, Ele vai nos apresentar do jeito que Ele entender melhor. Mas aqui, ressurreto, quando Ele aparece para os discípulos, e ressurreto, quando Ele aparece para Tomé especialmente, Ele tem os sinais das feridas, os sinais dos cravos, nas mãos, nos pés, o sinal da lança do lado, e Ele os apresenta a Tomé, que havia duvidado da sua ressurreição. Eu só acredito se eu ver. E não era só ver Jesus, era ver os sinais. Então nós temos um Deus que foi machucado, um Deus que se fere, ou um Deus que foi ferido, ou melhor ainda, um Deus que se deixa ferir pelos outros, não condiz com a nossa definição de Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é o imbatível. O Deus Todo-Poderoso, ninguém pode feri-lo, ninguém pode dominá-lo, ninguém pode prendê-lo, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. E isso também nos leva a questionar esta definição do que é ter todo o poder. Ter todo o poder é também poder deixar-se ferir por amor dos outros. Ter todo o poder é também deixar ser traído para que os outros sejam salvos. Ter todo o poder é deixar-se prender para que os outros sejam livres, para que os outros sejam libertos. Então, ter todo o poder não significa que você vai vencer sempre. Desse conceito de vitória sensacionalista. Ter todo o poder significa que você vai cumprir plenamente a sua missão, independente das consequências e daquilo que você vai se permitir acontecer a você. Então, quando nós olhamos para esse Deus com feridas, há algumas verdades que saltam aos nossos olhos. E uma das verdades que salta aos nossos olhos, quando olhamos um Deus que foi machucado, um Jesus que foi ferido, um Jesus que foi transpassado, é que houve um preço para nossa reconciliação com Deus. Quando nós olhamos para o texto, eu gostaria assim de que nós pudéssemos mergulhar no texto e pudéssemos como que voltar lá, porque esse é o papel da celebração da ceia do Senhor, né? Voltarmos ao momento da crucificação, a rememorizar o sacrifício do nosso Jesus. Mas imagine Jesus agora, diante de nós, com as marcas das suas feridas, cicatrizes na fronte, cicatrizes no corpo, cicatrizes nas mãos, cicatrizes nos pés. E isso nos leva à compreensão e ao entendimento e à conclusão de que a nossa reconciliação com Deus teve um preço. Nós estamos aqui porque esse preço foi pago. Então nós somos igreja. Para sermos igreja havia um preço, e esse preço foi pago.
E se esse preço não fosse pago, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não estaríamos aqui. Se o Todo-Poderoso não tivesse o poder de deixar-se assassiná-lo, executá-lo, nós não estaríamos aqui. Nós chamamos Deus de Pai, porque o preço foi pago. Para que você pudesse chegar diante de Deus e falar: Pai, me ajuda. Ou: Pai, obrigado. Pai, me dirige. Teve um preço. Para chamarmos e termos esse relacionamento com Deus, teve um preço. E esse preço foi pago. Para que os meus pecados fossem perdoados, para que os nossos pecados fossem perdoados, teve um preço. E esse preço foi pago. Para que nós pudéssemos ter comunhão uns com os outros, teve um preço. E esse preço foi pago. Para que o Espírito Santo habitasse em nós, teve um preço. E esse preço foi pago. Para que você pudesse e eu possa, para que nós todos possamos, para que a humanidade possa ter acesso à salvação eterna, teve um preço. E esse preço foi pago. E quando nas nossas dúvidas, nos nossos assaltos de crises, de fé, de noite eu falarei sobre isso, nas nossas inquietações noturnas, ou diurnas, ou num culto, seja onde for, seja como for, numa conversa, quando nós duvidarmos de que de fato houve um preço, e quando nós duvidarmos de que esse preço foi pago, eu nos convido a olhar para o texto, a entrar no texto, e a viver esse momento, e ver pela fé Jesus dizendo: põe o dedo aqui, põe a mão aqui. Teve um preço, sim. Eu tenho feridas por sua causa, eu fui machucado por sua causa. Eu sofri para que tudo isso fosse possível. E veja você, foi pago, eu paguei esse preço. Então nós servimos um Deus com feridas, porque Ele estava pagando o preço da nossa reconciliação com Deus. E como é bom ter Deus na vida, não é? Como é bom ter Deus na vida. A gente passa por tantos problemas, perdas, sofrimentos, perdas assim, muito dolorosas, e só nos resta Deus, e nós temos acesso a Deus, e nós somos acolhidos por Deus, porque o preço dessa reconciliação, desse acesso, foi pago por Jesus. E as marcas nas suas mãos, nos seus pés, no seu corpo, no seu lado, nos comprovam, né, que este preço foi pago. Quando nós passamos por problemas, nós temos um Jesus que se identifica com isso. Quando nós sentimos dor, seja a dor física, seja a dor moral, seja a dor emocional, psicológica, nós temos um Deus que se identifica conosco. Lá na carta aos Hebreus diz assim: nós não temos um Deus que não possa se compadecer das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas dores. Ao contrário, nós temos um Deus que Ele não veio em forma de anjos, Ele veio na forma de um homem, e Ele sofreu aqui, Ele padeceu aqui, Ele foi tentado aqui. Podemos chamar a tentação, para pegar essa linha da dor, uma dor espiritual.
onde você sabe o que é certo, onde você sabe a decisão que você tem que tomar para você, porque você ama Jesus, você quer honrar a Deus com a sua vida, mas a tentação vem e nos chama ao contrário, e nós vivemos esta crise, né? Faço o que eu quero ou faço o que eu preciso? Ou faço o que eu sei que é certo? Às vezes, pecamos. E a Bíblia fala que o único que foi tentado e não pecou foi Jesus. E nós sentimos aquela dor no espírito, porque desobedecemos o nosso Deus que nós amamos. E Jesus nos acolhe nos seus braços, porque Ele sabe o que é lutar contra a tentação. Ele não sabe o que é pecar, que quer cair na tentação, porque Ele venceu, mas Ele sabe o que é essa luta. E por isso que Ele nos acolhe, por isso que Ele nos abraça. Logo que eu me converti, comecei a frequentar a igreja, minha mãe me deu o Novo Testamento, talvez os mais antigos aqui. O mais importante é o amor. Tinha um pai e um filho na capa. E eu li todo. A minha mãe até, a minha mãe que mais evangelizou me tirava sarro. Falava assim, agora você vai ler a Bíblia toda num dia? Falei, se é para obedecer isso aí eu tenho que conhecer, né? Então vamos ler isso daí. E a leitura assim era mais fácil do que a João Ferreira de Almeida, né? E eu me deparei com esse texto nessa época e nunca me esqueci. Hebreus 2, 14 a 16. Visto que Ele próprio já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando sofremos e somos tentados, Ele sabe como é isso. Quando nós sofremos, quando nós somos tentados, Jesus sabe muito bem o que é passar por aqui. Ele sabe como é isso. E é maravilhosamente capaz de nos ajudar. Quando você estiver nessa angústia da tentação, busca Jesus, que Ele é maravilhosamente capaz para te ajudar, para te acolher, para te abraçar, para te resgatar. E quando você está sofrendo, seja o tipo de perda, seja o tipo de dor que for, Jesus se identifica com o seu sofrimento, Jesus se identifica com a sua dor, porque Ele passou por aqui, e Ele sofreu. E se um dia, nas nossas crises, nas nossas angústias, na nossa dor, a gente pensar assim, mas para Jesus era fácil, porque Ele era o Jesus. Para Jesus era fácil porque Ele era Deus. Para Jesus era fácil passar por tudo isso. Então eu nos convido a entrar no texto e olhar Jesus dizendo para nós, põe o dedo aqui. Não foi fácil para mim. Mas quem ama vai além do fácil. Quem ama faz o difícil. Quem ama faz além do que é o obrigatório. Quem ama faz tudo o que está ao alcance para ajudar aquele que ama, o ser amado. E Jesus é um Deus com feridas, com cicatrizes, porque Ele te ama, porque Ele se identifica com a sua dor e o seu sofrimento, e Ele pode te ajudar no momento da sua dor, no momento da sua crise, no momento do seu sofrimento, porque Ele sabe como é isso, Ele passou por isso, e Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar. E para a gente encerrar, quando a gente lembra que temos um Deus que tem feridas, nós lembramos que Jesus tem um direito sobre nós. Quando Jesus nos convida para sermos dele,
É porque ele é um gentleman, né? Ele é Jesus é um amor de Deus, né? Jesus é um amor de pessoa. Jesus, ele é polido, educado, porque ele poderia dizer: você é meu, porque eu tenho direito de você ser meu. Você é meu, porque eu te comprei. Mas Jesus, ele não faz assim. Ele fala: venha a mim. Venha ser meu. Eu tenho direito sobre você, mas eu quero que você queira ser meu. Venha ser meu. Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de duas ilustrações. Tem ilustrações que a gente só ouve uma vez e nunca mais esquece, né? E uma delas é bem infantil. Ela serve muito para as crianças. É a ilustração do menino que construiu um barquinho de brinquedo. Então conta-se a história de que havia um menino que ele tinha muita habilidade de fazer brinquedos, objetos de madeira. Vamos dizer assim, nasceu com esse dom, esse talento. E ele então, fazia seus próprios brinquedos. Morava num sítio, na zona rural, e ele fazia o cavalinho de madeira, ele fazia o curral, ele fazia o trator. E uma vez ele inventou de fazer um barco. E o barco foi o brinquedo que ele mais gostou. O barco, fez um barquinho de madeira, de brinquedo, foi o brinquedo que foi assim a obra-prima. O case dele, né? Das suas coisas era o barco. E ele brincava todos os dias com o barco. E no seu sítio lá tinha um riacho e ele levava, ficava brincando onde a água meio que era mais calma. E um dia ele se descuidou e o barquinho pegou uma correnteza e foi embora. Nunca mais ele achou, o barco se perdeu. E um dia ele foi passear na cidade e ele viu na vitrine o barco. Uma pessoa passou lá, achou o barco, ele tinha uma loja e pôs para vender. A hora que o menino viu o barco, ele entrou em delírio, ele ficou todo feliz: vou ter meu barco de volta. Ele foi lá e falou: moço, esse barquinho é meu, fui eu que fiz. E começou a falar os detalhes do barco: fui eu que fiz, ele é meu. Mas o moço falou assim: você perdeu, eu achei, e agora ele é meu. Se você quer esse barco de volta, você tem que pagar o preço. O preço está ali. Esse menino foi trabalhar, fez uma caixa de engraxate, foi engraxar sapato, foi vender picolé, sei lá, fez um monte de coisa. Ele juntou o dinheiro e foi na loja e falou assim: moço, está aqui o dinheiro, eu quero barco. E aí, quando ele pegou o barco na mão, ele abraçou o barco e ele começou a conversar com o barco. E ele disse o seguinte para o barco: barco, você é meu 2 vezes. Você é meu 2 vezes, porque fui eu que te fiz e porque eu te comprei. Quando nós olhamos que o nosso Deus tem feridas, não temos outra opção senão nos rendermos àquele que tem direito sobre nós. Porque Deus nos criou, e em Cristo Deus nos comprou de volta. Ele pagou o preço, Ele tem direito sobre nós. Uma outra ilustração que eu me lembro é que em uma aldeia havia uma família lá, uma aldeia indígena, e dentro de uma casa, a casa pegou fogo. E todos dentro da casa estavam morrendo queimados. E um homem entrou, uma pessoa entrou. E ele conseguiu tirar um menino de dentro da casa. E aí o fogo tomou conta, não deu tempo de salvar mais ninguém.
Só um menino foi salvo. E a aldeia começou a achar que esse menino tinha algo de especial, que os deuses tinham um plano, os deuses que a aldeia acreditava, né? Tinham um plano especial para aquele menino. E porque, como pode alguém, um estranho, ninguém sabia quem foi, entrou e salvou esse menino? Será que foi um espírito? O que aconteceu que salvou esse menino e salvou só o menino? E então eles fizeram uma assembleia, eu acho que essa aldeia era batista, né? Fizeram uma assembleia para decidir quem teria direito sobre o menino, quem poderia criar o menino. E por achar que o menino era um ungido, um iluminado, alguém especial, todos queriam. E alguém dizia: eu sou um ótimo pai, eu posso. Outra dizia: eu sou uma ótima mãe, eu posso. E o pajé dizia: eu sei fazer aqui as coisas para curar, eu posso. E o cacique dizia: eu tenho força de liderança, eu posso. E o que tinha um pouquinho mais de recurso dizia: eu posso dar uma condição melhor, eu posso. E com aquela discussão, e alguém se levantou e falou assim: o menino é meu, eu quero criar o menino. E aí perguntaram para essa pessoa, eu vou dizer uma mulher, né? Porque só homem, né? Calma aí, mensagem machista, né? E essa mulher que entrou e salvou o menino disse assim: eu que posso criar esse menino. E alguém disse assim: e o que você tem para nos mostrar que te dá autoridade de criar os meninos? As mãos queimadas pelo fogo, os pés cheios de feridas pelo fogo, feridas do corpo feitas pelo fogo. Essas são as feridas que eu sofri enquanto eu salvava, enquanto eu resgatava, enquanto eu tirava esse menino da morte para a vida. E se algum dia a gente duvidar de que nós temos que ser de Jesus, voltemos para o texto e dizemos: Jesus, o que o Senhor tem para me mostrar de que eu devo ser do Senhor? E nós então vamos ver as suas mãos, e nós vamos ver os seus pés, e nós vamos ver o seu corpo, e nós vamos ver as suas feridas, que Ele sofreu para nos tirar da morte para a vida, para nos reconciliar com Deus, para nos ajudar no nosso momento de dor e sofrimento. Deus tem direito sobre nós porque Ele nos fez, porque Ele nos criou e porque Ele nos comprou de volta. Deus tem direito sobre nós porque nós temos um Deus cheio de feridas, feridas as quais Ele sofreu enquanto estava nos salvando, enquanto estava nos perdoando, enquanto estava nos libertando. Então eu gostaria que nós participássemos da ceia do Senhor com esses sentimentos, com a consciência de que a nossa reconciliação com Deus teve um preço. Não é só perdoar uma mentirinha boba, não é só perdoar isso ou aquilo, não é só perdoar o dia que nós damos nó no trabalho, enganamos nosso patrão, não é só perdoar meia dúzia de funcionários que nós exploramos, não pagamos o que eles merecem, não é só perdoar um erro ou outro. Jesus estava pagando a nossa reconciliação com Deus. O fato de termos nos afastado dele, e nós agora podemos chamá-los de Pai, e agora somos seu povo, e agora somos seus filhos, e agora somos a sua igreja viva na face da terra, somos o corpo vivo de Cristo aqui, e agora podemos
chegar a Ele nos nossos momentos mais críticos de dor e sofrimento, porque Ele sabe o que é passar por aqui, porque Ele tem as mesmas feridas no corpo e na alma que nós temos. E porque Ele tem esse direito de ser o nosso Pai, Ele tem esse direito de ter-nos para Ele, porque Ele se machucou enquanto nos salvava, Ele nos criou e Ele nos comprou de volta. Eu quero chamar aqui o irmão Donelo como diácono, vou chamar o irmão Lauderico para estar aqui comigo como diácono também. Nós vamos ter alguns auxiliares hoje na celebração da ceia do Senhor, então vou chamar o irmão Jairo, o irmão Hilário e a irmã Iladi. Hoje vocês viram que eu não estou muito bem de memória, né? Venham aqui à frente esses irmãos, e nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Eu gostaria que nós participássemos da ceia do Senhor com esse texto na mente. Eu nem vou ler o texto da ceia lá, que geralmente lemos. Pode subir aqui à frente. Eu gostaria que esse texto ficasse na nossa mente. E que nós, nesta manhã, nós estivéssemos diante de Jesus, dizendo isso para nós. Põe o dedo aqui. Vejam os sinais dos cravos. Vejam os sinais das feridas. Vejam os sinais da cruz. Põe a mão aqui do lado. Teve um preço e eu paguei. Não sofra sozinho, porque eu estou aqui para caminhar junto, porque eu sei muito bem o que é sofrer, o que é ser traído, o que é ser enganado, o que é fazer parte de um projeto de poder inescrupuloso de alguns, mesmo que isso custe a vida de outros. Eu sei muito bem o que é ser tentado e esta luta para não pecar. Eu quero que você seja meu, venha ser meu. Eu te criei, eu te comprei, eu me feri enquanto te salvava. Venha ser meu.